Sr. Secretário de Estado do Orçamento, o senhor prestou aqui uma informação extremamente útil. Disse-nos, se as minhas contas não falharam, que temos 898 milhões de euros para 4 empresas objeto de contratos de swap, 2 empresas que, segundo o Governo, são consideradas com contratos especulativos e 2 outras com contratos não especulativos, mas que, apesar de tudo, têm perdas potenciais. E, portanto, a única questão que eu lhe queria colocar, o total são 898 milhões, já em 2013, perguntava-lhe se me dá a garantia de que durante 2013 não haverá outras empresas com necessidades deste tipo de liquidação e, se isso suceder, como é que o senhor vão resolver o problema do ponto de vista orçamental e se nenhuma das outras empresas com contratos especulativos será, ainda durante 2013, objeto de uma medida semelhante. Segunda questão. Os senhores hoje reconhecem de uma forma absolutamente explícita que, relativamente à receita não fiscal, estão a martelar o Orçamento de Estado retificativo, provocando uma sobre-orçamentação que tiveram aqui a oportunidade de reconhecer, mas como não informam, nós temos toda a legitimidade de concluir que esse martelanço é de cerca de 1.600 milhões de euros. Terceira questão. Naturalmente, ainda relativamente a alterações do artigo 119 e do artigo 131, eu gostava que, se quisesse detalhar, nos informasse de uma forma detalhada quais são as justificações extensivas das finalidades do aumento de dotações para crédito de 440 milhões e qual é a razão extensiva desagregada completa do aumento de 3.500 milhões de euros do endividamento do orçamento, do funcionamento do Orçamento de Estado. Quarta questão. O TAU, a determinada altura, sublinha a existência de uma dotação adicional de 821 milhões para reforço da chamada despesa com aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes. E depois desagrega, imputando 468 milhões a consumo público e 353 milhões a juros. E eu gostava que o senhor nos ajudasse a perceber exatamente que consumos públicos e que juros. Serão apenas os das empresas? Finalmente, uma última questão que tem a ver com o chamado supercrédito fiscal e com as afirmações do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, depois de ter transformado um crescimento da despesa da receita fiscal nos primeiros 4 meses de 3,4%, numa informação unilateral e que não devia ter sido usada, que diz que há um aumento do IRC de 8,8%, esquecendo-se, Sr. Secretário de Estado, do essencial neste orçamento retificativo, que é o falhanço da receita fiscal, que o senhor retifica em baixa de 1.600 milhões, sobre isso o senhor não fala. Sobre isso o senhor não fala. Certeza vai repetir as frases feitas e os soundbites típicas do Largo de Caldas, para utilizar uma expressão que toda a gente conhece, mas da realidade o senhor não conhece. O senhor não consegue explicar, por exemplo, sobre o supercrédito fiscal, 2 questões. Como é que o senhor compatibiliza os efeitos no crescimento com uma revisão em baixa do investimento neste orçamento retificativo? Isto é, o investimento estava previsto no orçamento inicial uma queda de 4,2, agora está uma queda prevista de 7,6. Como é que o senhor justifica isto com, digamos assim, o toque de Midas do supercrédito fiscal? Muito obrigado.